nós temos aqui a presença nos nossos estúdios da vereadora Chiara Ranieri. Já está com o crachá aqui do Cidade 360, então chegando aqui. Bom dia, Chiara, mais uma vez bem-vindo aqui ao Cidade 360. Bom dia, Café, bom dia, Bizarra, bom dia, ouvintes. Um prazer estar aqui. Ainda não tenho crachá, mas olha, sentiria um enorme prazer em colocar o crachá aqui da 96, viu? Muito bem, comentarista de política. E vamos então, Chiara, eu deixei por fim, né, a sua fala, a sua manifestação. Eu há muito tempo acompanho a agonia dessas entidades, inclusive o esforço que as entidades fazem para suprir o papel do Estado, né? Normalmente elas têm um convênio, elas ficam iludidas com o valor per capita que a prefeitura repassa, mas depois a pastelada, a doação, o voluntariado, tudo aquilo que é inerente a uma entidade sem fins lucrativos acaba complementando, o que gera uma acomodação de parte a parte, né? De um lado a prefeitura deita em berço esplêndido, dizendo, bom, está resolvido o problema. Quando ela iria investir ela mesma, ela gastaria muito mais, e as entidades ficam com medo de perder, né, esse repasse e acabam fazendo tripas coração. E agora, com uma inflação acima de 10% no acumulado de 12 meses, as entidades tiveram dificuldade na arrecadação, caiu a arrecadação da nota fiscal paulista, as promoções estão difíceis, um reajuste só de 3% vai quebrar literalmente essas entidades. É assim que você enxerga essa situação? É assim que as entidades têm nos relatado, né? Então, nós estamos há 2 semanas em contato com essas entidades, o que é, na verdade, algo nunca vivido anteriormente. As entidades são muito discretas, as entidades não fazem política com vereadores, as entidades sempre se reportaram diretamente ao prefeito, não é nem ao secretário municipal. Sempre foram respeitadas e ouvidas. E nesse momento, as entidades nos procuraram. Então, isso já é um sinal de preocupação. E nos procuraram dizendo, não conseguimos diálogo. E não é com os secretários municipais. Porque quando você vai falar de uma ampliação de repasse, o secretário não vai ter autonomia para dizer. Ele vai sempre dizer que precisa conversar. E aí, realmente, é a prefeita, o secretário de Finanças, é o secretário de Negócios Jurídicos, que, na verdade, não faz parte das discussões. Então, agora a gente vai conversar com os procuradores, não é mais com o secretário de Negócios Jurídicos, o que também é inovador em Bauru, né? E, na verdade, todo o problema está centrado, né, no valor do repasse e nos termos dos convênios, né? Então, o que chama um pouco a atenção e vem chamando das entidades agora, nos últimos dias principalmente, é o atraso no chamamento público, um comunicado que foi expedido na sexta-feira passada às entidades falando das rescisões, quase que num tom de ameaça. Explica melhor essa questão das decisões. As entidades têm dito que não têm condições de continuar a oferecer os serviços que são conveniados hoje com a prefeitura, né? Em função desse valor que não supre as necessidades, né? As entidades, na verdade, elas sobrevivem, né, nesses serviços, que são serviços da política do Sistema Único da Assistência Social, do convênio que é firmado com a prefeitura. Cada serviço tem o seu convênio, a entidade recebe e faz o serviço. O grande problema é que, com esse valor de repasse menor, que não é desse ano, é de anos, né? Então, nós estamos tendo defasagem já há algum tempo, e neste momento, com o agravamento da situação econômica e a pandemia o ano passado, sem poder fazer os eventos, como você disse, para fazer as arrecadações que acabam complementando esses valores, acabou vivendo uma situação de que ou tem a ampliação dos recursos agora, ou elas terão que fechar serviços da política de assistência social. E também creches conveniadas. São 29 creches que nós temos em Bauru, que são conveniadas com a prefeitura, que estão em territórios de vulnerabilidade, né, que cumprem um papel importante, que é justamente na faixa etária em que a prefeitura não consegue atender
a demanda de vagas e que se tiverem que fechar serviço, ou seja, se tiverem que fechar as portas, haverá um problema com rescisão de contratos. Seria o passivo trabalhista, por exemplo. Porque nos convênios que são firmados, e são convênios anuais, a rescisão do contrato, ela está contemplada, mas ela é para 1 ano. Então, nós temos aqui um ofício que foi expedido na sexta-feira passada, já num tom de ameaça, né? Como quem diz, vocês vão fechar serviços? Tá, só que a rescisão trabalhista é responsabilidade de vocês. Entendi, mais um ônus aí que recairia sobre as entidades. A Chiara Ranieri continua conosco, nós vamos continuar repercutindo esse tema e outros temas da Câmara Municipal. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e logo na sequência mais política aqui. Continuamos com a vereadora Chiara Ranieri. Olha, Chiara, para a gente encerrar esse tema, né? Quais são os próximos passos, então? É uma reunião com as entidades, quer dizer, uma tentativa de costura. Lembrando que nós estamos falando das entidades que são conveniadas, pleiteiam um reajuste de 6,5% no valor repassado e a Prefeitura está sinalizando só com 3%, ou seja, eles querem mais que o dobro. Uma reunião agendada para quando? Quarta-feira, às 10 horas da manhã, no plenário da Câmara, com as entidades e os vereadores, e também as secretárias municipais de Educação, de Assistência Social, Finanças e a Procuradoria da Prefeitura. A verba sai da educação ou não? Na educação é mais fácil resolver porque o recurso é da educação. Então, né? Porque ela tem os 25%, agora para fechar o ano falando em comprar prédio, etc., me parece que a fonte de financiamento disso está bem claro, né? O mais complicado é a assistência social, porque aí nós temos os fundos, né? Os fundos municipais, e esses fundos são também usados nesses repasses. Fora, né, repasse do governo federal, repasse do governo estadual e a própria prefeitura. Agora, uma coisa que chamou a atenção foi que houve um comentário da secretária de Assistência Social sobre o orçamento previsto para o ano que vem, que parece que a indicação que ela fez no orçamento não é o valor que foi colocado, né? Então, há uma sinalização, né, bastante séria de que a assistência não foi respeitada nessa peça orçamentária e que, em função disso, nós temos aqui uma dificuldade ainda maior com esses repasses para as entidades. O secretário de Finanças vai participar dessa reunião? Vai participar dessa reunião, a peça orçamentária está na Câmara, nós ainda não votamos, ajustes podem ser feitos e nós vamos trabalhar para que as entidades não fechem serviços, para que a gente não tenha um desmonte da assistência social no município de Bauru, nesse momento que nós vamos enfrentar pós-pandemia, né, e que a gente tenha aí um caminho, né, que não seja o de penalizar entidades que durante toda a pandemia estiveram de portas abertas. Chiara, mudando um pouquinho de tema, ontem o novo chefe de gabinete esteve lá na Câmara, né, o Rafael Lima Fernandes, e essa nomeação está sendo muito criticada, né, por vários segmentos da sociedade, inclusive na própria Câmara Municipal. Como é que a vereadora Chiara vê essa nomeação? A independência de poderes faz que, no limite, vocês fiquem só de olho nas nomeações, ou é possível investigar, trabalhar para ver se o executivo não está trazendo um problema aí para o seu seio? Pois veja bem, nós nunca eu particularmente, né, nunca tive a preocupação de investigar a vida de ninguém que seja da confiança do prefeito. Cargo de confiança não é da minha confiança, é da confiança de quem está colocando a pessoa lá, né? Então a gente sempre procura respeitar, mas é claro que na política a gente costuma saber quem são as pessoas. Chefe de gabinete é uma pessoa política. É quem se propõe a fazer relação, inclusive entre os poderes, o executivo e o legislativo. Quando a gente não conhece a pessoa, né? É natural que a gente queira saber quem é ela. Oportunidade vocês tiveram ontem. Conseguiram? Não, mas o conhecer que você está colocando é no sentido mais amplo. Dizer um oi, olha, estou assumindo hoje, né? Mas ontem teve esse... Teve.
né? O chefe de gabinete esteve lá, né? Já estava ocupando um outro cargo na Indurb, né? Até na época disseram que era uma pessoa de Birigui, na verdade não era, era de Agudos. Inclusive deslocaram o Jair Vela para a Coab, né? E ele substituiu o Jair Vela lá na Indurb. É uma pessoa que é apresentada a Bauru como sendo uma pessoa bastante competente pela história em Agudos, né? Foi secretário de Educação, secretário de Planejamento, teve problemas lá, né? Na sua gestão como secretário de Educação, resultou na cassação do prefeito, né? Então, assim, há uma desconfiança muito grande sobre o porquê de estar em Bauru, ter passado pela Indurb de uma forma relâmpago e estar na chefia de gabinete, né? É claro, nós como bauruenses, né, nós conhecemos as pessoas que são daqui. O problema é quando nós não conhecemos as pessoas e aí o que chega pra gente não é uma apresentação que nos deixe tranquilos, né? Vai ter que redobrar a atenção, então, né? Sem dúvida. Respeitando a independência dos poderes. Você sempre foi muito próxima do Rodrigo Garcia, que era do teu partido, no DEM, né? Acabou deixando o seu partido, foi tucanar para ser candidato a governador, e ele, através do Marquinhos Souza, que é do PSDB, está anunciando que vai ter o chamamento público HC. Finalmente, Chiara, você acredita que esse posicionamento, finalmente nós vamos ter o Hospital de Clínicas, e eu sei da sua luta, como a nossa, na Associação Comercial, o Sincomércio, o CDL e tantas outras, né, que sonhamos aí com esse anúncio da abertura definitiva do HC. Dessa vez você acha que vai? Vai sim. Eu estive no último evento aqui do governo do estado, onde o Rodrigo esteve e falou a respeito disso. Há uma questão na relação do governo do estado com a própria Universidade de São Paulo, né, em função do prédio e de quem vai fazer a gestão daquele hospital, né? São situações que estão na mesa, que estão sendo negociadas já há algum tempo, mas que ele anunciou um basta, né? Então, assim, vai abrir o chamamento público, né, agora no mês de outubro. Mesmo sem aparecer no orçamento? Então, essa questão do orçamento, né, que dizem que não está no orçamento, eu gostaria que fosse explicitado onde é que não está no orçamento, porque para o vice-governador dizer publicamente que está no orçamento, é porque está no orçamento. Quem colocou foi o deputado capitão, como é que ele chama aqui, da nossa região? O Sargento Nery. Sargento Nery, que depois repercutiu na Câmara pelo Eduardo Borgo, não é isso? Então, eles podiam explicar, né, a peça orçamentária do Estado e dizer onde é que está definido os orçamentos para cada hospital, para cada investimento. Quer dizer, na sua visão está no genérico, está na A rubrica. peça orçamentária não está explicitado. Agora, eu conheço o Rodrigo e sei da seriedade dele. Ele jamais diria algo que não fosse verdade. Agora, Chiara, falando do Rodrigo e falando de política, você, apesar de jovem, está na veia a questão da política, acompanhou aí o seu pai, todas as articulações, e você, vamos dizer, veterana nesta avaliação. Como é que vai ser a Chiara em relação à sucessão do governo do estado? Você está no DEM, o DEM vai se fundir ao PSL, aí vem o Rodrigo Garcia, que vai para o PSDB, que nunca foi muito a tua praia. Como é que vai ser daqui para frente? Você migra então para o PSDB? Você apoia o Rodrigo Garcia? Enfim, qual vai ser da Chiara em relação a esse embate? Porque eu sei do seu apreço ao Rodrigo Garcia. Não, eu gosto muito do Rodrigo, conheço ele de muitos anos, né? É um querido, acho que é um jovem político competente, que tem um futuro brilhante. Gostaria muito de vê-lo governador do estado. Acho que seria bom para Bauru, acho que seria bom para o estado, né? E seria bom para ele também, porque você não teria acha condições que de mostrar. Continuidade de um PSDB que já está fadigado aí depois de 25 anos, isso que o Dória fez com a cidade, você acompanhou para e passo, você criou uma lei municipal contrariando o governo do estado. O Rodrigo Garcia no PSDB não sofreria influência desse PSDB que nós já estamos cansados? Pois é, eu nunca fui PSDB. Sim, né? Exatamente. Eu sou DEM raiz, lá do antigo PFL, né? Sou presidente do partido, né? E vou ficar,
Né? No União Brasil, eu fico no União Brasil, vou ajudar a construir o partido que nasce muito grande. Né? Eu acho que é um partido que deve apresentar a terceira via, que talvez eleja um presidente da República. Né? É a minha expectativa. Para o governo do Estado, quer saber qual é a minha expectativa? Sim, claro. Tomar um café com o Rodrigo a semana que vem e convidá-lo para voltar para o partido. Tenta, mas não vai conseguir, porque a não ser... Não, é que aí o Dória não tem chance de reeleição. A variável Dória que complica agora, né? Tá um racha, você vê o próprio Pedro Tobias está articulando com o Eduardo Leite, quer dizer, o PSDB não se encontra, mas eu acho que o PSDB deu uma cansada já, viu? Nós precisaríamos ter uma renovação. Talvez o Rodrigo possa ser o PSDB Nutella, então é isso? O Rodrigo, ele tem raízes no PFL também, no DEM, não é... Ele é raiz ou é Nutella? Sabe o que acontece? Olha só, o PSDB, perto do DEM, é um partido muito maior. É um partido que tem o governo do Estado, é um partido que tem uma tradição, embora a gente discorde de muitas situações aí, chega na hora da eleição, é o PSDB que acaba elegendo, né? E existe um relacionamento que foi construído desde antes da eleição para o governo do Estado, entre o Dória e ele, as costuras e tudo mais. Então essa política, que é uma política maior, que não é essa política local nossa, é difícil da gente ficar falando, né? A gente não tem um retrato de tudo para poder explicitar as pessoas, mas na verdade existe um arranjo para uma eleição, né? Então, entre o Rodrigo ficar no DEM, se lançar candidato e disputar com mais um candidato lançado pelo PSDB, que seria muito difícil, já que ele foi secretário por 3 vezes nos governos do PSDB, é vice-governador, seria muito difícil. Chiara, é um tema que eu não gostaria de tratar no ar, mas eu recebi muitas perguntas quando você veio para cá. Eu acho que é um grande momento para você esclarecer aquela história que vazou de uma dívida que a escola tem com o município. Use os nossos microfones para você esclarecer definitivamente o que está acontecendo com essa pseudo ou discussão que você está tendo na justiça, para esclarecer para esses ouvintes. Foram dezenas de torpedos aqui. Aproveita e pergunta. Está aqui o microfone da Cidade 360 para você esclarecer esse ponto. Não, eu fico, assim, bastante feliz até de poder esclarecer. Sabe, Café? É uma situação muito delicada, porque eu estou até aqui, olha, com um projeto de lei na Câmara, de iniciativa do vereador Borgo e do vereador Pastor Bira, que eu marquei uma audiência para essa sexta-feira, justamente porque versa sobre a mesma situação, a exposição de todos os contribuintes que têm dívida com o município. Dívida com o município não quer dizer que todos os, vamos dizer, endividados com o município são pessoas que não querem pagar. Mas há questionamentos que são feitos. No caso da minha instituição, há um questionamento feito desde a época em que o Rodrigo Agostinho fez aquele mapeamento fotográfico e que lançou um IPTU que retroagiu há alguns anos antes, né? Então as pessoas tiveram um lançamento retroativo. O que é legalmente questionável. Sim. No caso da minha instituição, que são, a gente está falando de gleba, a gente não está falando de um terreno pequeno. A gente está falando de um local que foi escolhido por uma família quando foi investir numa instituição de ensino superior, que hoje tem 20 cursos em Bauru, né? E que presta diversos serviços gratuitos ao município, da saúde à área jurídica. Nesse terreno que foi escolhido, que poderia ter sido ali do lado do Bauru Shopping, mas foi escolhido lá, que não tinha nada. Lá na Quinta Ranieri. Não tinha asfalto, não tinha iluminação. Foi feito um grande investimento lá e foi transformado num campus, uma chácara, numa propriedade que estava em terras consideradas rurais, né? Então sempre pagou ITR, aliás, até hoje paga ITR, né? E aí teve essa inversão para o IPTU e que levou um desenvolvimento que, inclusive, um condomínio residencial que, inclusive, chama Quinta Ranieri, né? 2 condomínios residenciais
e mais condomínio vertical de prédios, que também chama Quinta Ranieri, do lado, levou o IPTU, que não era IPTU, era ITR, aí virou IPTU, a um valor de metro quadrado de condomínio fechado. Agora, uma instituição que sobrevive de mensalidade de aluno e que tem responsabilidades, tem que questionar a prefeitura. Então, nós estamos num questionamento administrativo há alguns anos, hoje é uma ação judicial, né? E que, assim que o juiz decidir, a instituição vai arcar com aquilo que for decidido como valor devido. E não tem perigo nenhum da instituição não pagar. Quer dizer, na verdade é separar, e é sempre esse cuidado que eu tive, de quem é devedor contumaz, ou seja, devo e não quero pagar e vamos para cima, daqueles que questionam os lançamentos. Se tem uma vaza legal e há uma tese, por que não questionar? E por isso que eu sou contrário ao vazamento dessas informações, porque você coloca no mesmo balaio de gato pessoas distintas e situações também distintas. E outras situações, porque há, por exemplo, espólio de família, que o devedor não é o devedor. Existem situações diversas, que me parece que depois que os vereadores fizeram esse projeto, porque esse projeto me parece que foi feito para mim. Eu ouvi insinuações, eu ouvi, na SEI do plano diretor de água, eu vi o vereador ir no microfone e insinuar que tinha o DAI que ir para cima dos devedores de água. Agora, imagina o seguinte, a minha instituição tem poço artesiano, não paga água e está inscrita na dívida do DAI por uma falha na leitura do esgoto, que paga esgoto. Lá nós temos uma área experimental da agronomia, do curso de agronomia, que é grande e estava sendo medido como esgoto, a água que vai para a irrigação de toda a área experimental do curso. No DAI, houve um questionamento, levou-se muito tempo para solucionar, né? Existe lá hoje já uma negociação feita de um pagamento e está lá constando como dívida do DAI, né? Então, assim, isso é algo que não dá para ser aceitado em Bauru, sabe, Cafeu? Eu sou uma pessoa idônea, eu sou vereadora, as pessoas conhecem a minha história de muitos anos, conhecem a história da minha família, das instituições que nós temos em Bauru, e é muito difícil nós, bauruenses, que defendemos essa cidade, sermos tratados dessa maneira por divergência de opinião, ideologia política. Ou seja, politizar um tema que deveria ser tratado no foro adequado, no foro técnico. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para pedir desculpas às pessoas que estão sendo expostas, né? Tanto nessa publicação que foi feita, como querem fazer aqui nesse projeto de lei, porque esse projeto foi feito para mim, né? E eu acho muito injusto isso. Bom, Chiara, para a gente finalizar, em relação, então, às entidades assistenciais, qual a sua expectativa, então? Costurar aí um acordo de tal maneira que esse tema seja um tema caro para a prefeitura, no sentido caro mesmo de querer, e encontrar uma solução que possa equilibrar. É por aí que você vai trabalhar. É por aí. Nós temos que acertar o valor dos repasses, nós temos que acertar termos dos convênios daqui para frente, e nós temos que acertar essa questão do passivo trabalhista, né? Me parece que houve aí no passado um direcionamento para um fundo de reserva justamente para rescisões trabalhistas do terceiro setor, né? Então nós não sabemos se realmente existe esse fundo, porque eu nunca ouvi falar em nenhuma das avaliações que nós fizemos de orçamento, de nada, nunca ouvi falar, mas parece que existe um TAC com o Ministério Público para que isso tivesse sido feito. Então nós vamos ter que avaliar também qual é a possibilidade que nós temos, né, de trabalhar com recursos da Prefeitura para essas rescisões trabalhistas que virão. Tá bom. Chiara, obrigado pela sua presença. Você vai ser multada, porque o horário para você chegar é 6h30 da manhã, para a gente poder explorar mais a parte política tua. Ajusta lá, coloca alguém para levar a nenê na escola, porque aí na próxima vez você chega às 6h30 aqui. O nosso tempo é curto e o programa termina agora às 8 horas. Mas é sempre um prazer recebê-lo. Obrigado pelos esclarecimentos e boa sorte amanhã, torcendo aí para que tudo caminhe bem. E uma prefeita que é religiosa, que tem uma mãe pastora que coordena a promoção social, me parece contraditório não querer repassar o justo para as entidades.
Pois é, eu acho que todas as entidades merecem respeito, não só as religiosas, né? Todas. Então, a gente sabe que há uma expectativa de que quando um serviço deixa de ser feito por uma entidade, uma outra possa ser feito, mas isso não é o ideal, né? A gente precisa valorizar e fortalecer e profissionalizar cada vez mais as entidades, porque fazem realmente um serviço essencial, né, para a prefeitura e para os bauruenses. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês, adoro, me entregam crachá que eu venho todo dia, não tem problema, vai ser um prazer. Combinadíssimo. Só esperamos que não haja uma política por trás disso tudo, né, Chiara? Cria dificuldade para vender a facilidade e aí o projeto político individual prevalece. Chiara Ranieri, vereadora, esteve aqui conosco e voltará certamente no programa.